Olá pessoal, bom dia, né? Boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estejam visualizando esse vídeo. Nós damos início então agora, né, a nossa segunda aula, né, o vídeo referente à nossa segunda aula, tá, de redação comercial, né, onde nós vamos abordar ainda alguns conteúdos introdutórios, né, ao que nos remete a um contexto de uma construção de um texto empresarial, para na aula 3 a gente abordar aí os tipos de documentos empresariais, tá? Que é na nossa última aula, tudo bem? Ok? Então vamos lá, pessoal, vamos dar sequência aqui. Então, a gente está tratando aqui, para a gente ter um entendimento referente à aula 2, né? Que nós vamos ver esse conteúdo com mais exatidão na nossa live, né? Do dia 5/11, tá? Ok? Então vamos lá. Então, primeira coisa que a gente aborda, né, num processo também de construção, né, não somente de a gente analisar os vícios de linguagem, né, de verbosidade, de critérios de parágrafo, oração, de frase, nós também temos que pensar, e desde o início, como é que funciona a questão dos pensamentos e a ideia. Muitas das vezes nós temos uma dificuldade ali para poder escrever algum texto específico, porque a gente não consegue separar, organizar as nossas ideias, né? Existem alguns vícios que a gente falou no vídeo da aula anterior, que a abordagem ela pode estar relacionada às vezes numa linguagem que você quer utilizar mais rebuscada, num erro de classe gramatical, numa falta de objetividade, numa falta de clareza, numa falta de um sentido para esse texto. E muitas das vezes isso não é só um erro no processo de escrita, mas um erro no processo de às vezes você não conseguir organizar ali as suas ideias, organizar ali o seu contexto também que deve ser gerado, tá? Nesse sentido, a gente tem aqui, né, que muitas das vezes monografias, e-mails, relatórios e avisos, né, tem erros, né, tem algumas características. Por exemplo, a monografia, né, você tem um modelo e uma forma de escrita. Por exemplo, o objetivo do presente estudo é a verificação da relação entre o grau de estudo do país, né, e a perspectiva de empregabilidade. Então, a monografia ela tem um sentido, né, de informar, um sentido diferente, né? E até porque se trata de um trabalho acadêmico, né? Nesse contexto aqui, a gente está falando, né, de um trabalho acadêmico, por exemplo, tá? E a gente também tem aí, né, próprio e-mail, né, um exemplo da primeira atividade que eu passei para vocês, que eu criei um case, né, numa situação lá onde a gente tinha lá dois corretores e você foi designado, né, vivenciando isso como se fosse um corretor, e você tem que fechar lá uma venda, né, com um possível cliente, e esse corretor que foi designado pelo diretor, que no caso é o meu papel, para ir com você está te causando problemas, e você tem que enviar um e-mail para o seu diretor, já que você não consegue fazer contato com ele por telefone, explicando essa situação e tentando convencê-lo de que você consegue fechar essa venda na próxima reunião sem a presença do seu outro colega que está lhe causando empecilhos, porque ele não foi escolhido, né, ou designado ou responsável, mas sim você, tá? Aí a gente tem aí o relatório, né, por exemplo, relatórios que muitas das vezes são baseados em cima de dados de ações que foram feitas dentro de uma empresa, relatório esse que são muitas das vezes baseados em cima de uma análise de um conjunto de dados de um fator específico, tá, que vai gerar ali informações relevantes para alguma ação futura, para uma mudança num processo, para uma tomada de decisão especificamente, tá? E os avisos, né, que de uma certa forma eles ali parametrizam um sentido de informar, um sentido de conscientizar, de orientar as pessoas. Mas as características aqui estão relacionadas à informação, tudo bem? E eles apresentam, né, todos esses instrumentos, eles têm uma relação de apresentar essa relação
entre o pensamento e as ideias, né? É mais ou menos o seguinte, trazendo para um contexto da nossa área. Você tem lá uma ideia, na verdade, primeiro é um pensamento, né? Pô, eu tô precisando abrir um negócio, eu tô precisando trabalhar. E aí aquilo ali surge para você como alguma característica e do nada você surgem diversas ideias similares e complementares, né? E aí depois como é que eu faço para poder transformar isso num documento? Muitas das vezes a gente percebe que corrigir aqui, muitas pessoas, né, em si, geram, vamos botar assim, muitas ideias, tá? Mas, né, tem uma dificuldade de estruturá-las, tá? O que significa isso? Que é pegar essa ideia, né, esse pensamento, essa ideia, estruturar ela, organizar, colocar ela com foco direcionado para poder gerar ali um documento que vai ter um norte, um direcionamento das suas ações perante essa ideia que você teve, tá? Então, isso também é uma característica, tá bom? Por isso, centraremos nossa atenção no estudo da expressão adequada desses elementos, tá? Verificando como encontrar as ideias nucleares, né, encandeadas e elaborá-las de maneira eficaz. Então, por exemplo, será que você consegue responder essa questão aqui? Será que podemos encontrar técnicas para redigir e expressar as ideias? Ou isso é uma arte e poucos nascem com esse dom? Então, essa é uma pergunta que eu vou fazer para vocês no dia da live, já vão refletindo, porque assim, existe um contexto de treinamento, né, onde muitas das vezes a pessoa adquire essa técnica com a prática, mas muitas das vezes tem pessoas que também têm uma facilidade para poder falar, mas aí vocês vão me dizer aí o que vocês acham nessa condição, tá? Aí, deve-se ressaltar, né, que é necessária muitas das vezes, e isso é muito importante, uma disciplina para você apresentar suas ideias. Então, o que é disciplina? Tem pessoas que ela é muito hiperativa, né, ela e dinâmica, e ela tem muita dificuldade às vezes de expressar uma ideia ali, né? E nesse momento que ela não consegue expressar ideias, né, ou até mesmo não consegue ser dinâmica, ela não consegue ter uma disciplina para, tipo assim, não, é esse meu objetivo, é esse meu foco, eu vou manter isso. Às vezes já surge alguma outra situação, uma outra ideia, e ela nem estruturou aquela. E aí há um conflito entre pensamentos e ideias, isso eu trago dentro do contexto da própria redação, mas no modelo de vida também, tá bom? Aí a gente tem algumas técnicas aqui para ordenação, ou ordenamento, ou organização do pensamento, tá? A elaboração de um texto, né? Ela deve expor de forma clara, né? Ou seja, de forma clara e coerente aquilo que a gente pretende, né, utilizar. E aí algumas técnicas são a própria fixação de um objetivo, né? A exposição de uma ideia núcleo e a escolha vocabular que você vai utilizar para essa ideia. Então a primeira técnica que a gente tem aqui é a técnica de fixação do objetivo. Então como é que se funciona isso, né? Em suma, você deve fixar o objetivo para orientar o que você vai escrever. Qual é o meu objetivo? O meu objetivo, por exemplo, é falar sobre a Lua. Por que eu quero falar sobre a Lua? Eu quero falar porque eu gosto sobre astronomia, né, sobre não sei o que, então beleza, então eu vou ter um parâmetro, um objetivo para poder escrever um determinado assunto, porque essa linha de pensamento está atrelada àquilo que eu gosto, àquilo que eu tenho pretensão em fazer. E aí, de muitas das vezes, é necessário que você tenha fundamental selecionar de forma consciente e inconsciente essas ideias que você vai apresentar. Então, se você só está querendo falar por falar, muitas das vezes você não tem ali uma determinada certeza absoluta, né, para expor esse texto que você quer escrever, essa ideia, né? Então, simulando uma situação, vamos imaginar que se tenha de escrever um texto sobre, sei lá, preservação ambiental, né, e a floresta amazônica.
As possibilidades para a elaboração desse texto são várias, porque já existe ali uma vasta gama de fontes, né, de materiais disponíveis, né, e dados disponíveis para que você possa trabalhar e lhe auxiliar no processo de construção desse texto, tá? Porém, a construção de um texto claro vai exigir a fixação de objetivo. Por mais que se tenha uma N gama de fontes disponíveis, eu tenho que estabelecer aqui, né, um objetivo claro, né, para que as ideias, né, possam fluir sem dispersão, para que as ideias que são minhas com base nesse objetivo possam acontecer de forma tranquila, sem nenhum tipo de dificuldade, tá? E aí, ó, portanto, a gente pode esclarecer, por exemplo, 3 possíveis delimitações de objetivo nesse contexto aqui, tá? Por exemplo, a importância de instrumentos legais para o controle ambiental. Então, são exemplos, tá, de objetivos que você está traçando para aquele tema ali da preservação ambiental e floresta amazônica. As reservas extrativistas e preservação ambiental ou as empresas e preservação ambiental. Então, na figura 3.2, nós temos alguns exemplos de possibilidades em cada linha de pensamento, tá? Então, aqui, ó, com base nesse objetivo que eu pré-estabeleci, né, com base em cima de um tema, por exemplo, eu tenho aqui, ó, uma fala sobre cada um deles. Eu tenho a abordagem do primeiro objetivo, a abordagem do segundo objetivo e a abordagem do terceiro objetivo, onde eu faço um mini resumo, né, um texto que eu estou querendo escrever com esse objetivo. Então, eu delimito. Eu não preciso falar sobre eu quero falar sobre carro. Carro é muito abrangente. Eu quero falar sobre como funciona o sistema elétrico de um carro. Então, eu já delimitei, né? Então, fica mais fácil para você elaborar um texto, porque você está delimitando. Você está desdobrando essa sua ideia, né, em fragmentos. E isso fica mais claro e fácil para você mexer e construir, tá? A fixação do objetivo, ela vai auxiliar na seleção das ideias afins com o objetivo que você pré-estabeleceu, e vai encarregar de exercer um controle do seu pensamento. Repara que muitas das vezes nós temos uma dificuldade de controlar o nosso pensamento, porque o pensamento muitas das vezes está relacionado ao nosso cérebro, ao nosso consciente, ao nosso inconsciente. E aí você precisa ter essa disciplina para poder trabalhar. A segunda técnica está relacionada sobre a identificação da ideia núcleo, ou seja, todo o trabalho, né, em suma, ele aborda uma ideia núcleo, né, uma ideia central. E para você poder escrever, você precisa ter uma precisão com essa ideia, tá? Então, por exemplo, se você misturar muitas ideias, talvez o teu trabalho não vai ter eficácia e não vai atingir esse objetivo que você pretende. E quando você define uma ideia núcleo, com base nela, você desdobra o seu trabalho e de uma certa forma consegue desenvolver ali os parágrafos. Então, por exemplo, ó, uma ideia núcleo aqui, ó. Ensino primário eficiente e abrangente é fator decisivo do progresso na Tailândia. Então, essa ideia núcleo, e repare que o texto, né, continuativo, ele aborda sobre esse assunto com base nessa ideia núcleo. Então, isso é uma característica que vai auxiliar no processo de construção textual, tá? Aí a gente tem aqui, por exemplo, já uma condição reprovada, onde eu tenho um carro, que é uma ideia núcleo, né? Aí eu tenho uma outra condição de apresenta, um desafio, né, de desemprego. Estou falando de carro, desemprego, de apresentação. Repare que aqui eu prejudico, né, o texto porque eu tenho diversas ideias, núcleos, podemos assim dizer, e aí não fica tão claro, tá? Em um parágrafo no qual a ideia núcleo não esteja clara, né, se ela não estiver clara, sua mensagem vai ser entendida com maior dificuldade, tá? Então, ser claro é ser objetivo e mais simples possível. Isso é um sentido interessante, tá? Nesses casos ocorre com maior frequência, né, do que o leitor imagina, e a partir das próprias convicções e parâmetros também. Então, um exemplo aqui, ó, de um trecho de um parecer para vocês entenderem. Então, ó, um trecho que é reprovado, ó. A lei tal instituiu o Código de Propriedade Industrial, trata do assunto ora discutido, dando nova redação ao já aludido artigo 454, ressaltando que a invenção pertence ao empregado, pois este que forneceu... Esse texto não tem nenhuma ideia núcleo. Ele não tem ali uma coerência entre as suas conexões, porque você perde o sentido por ter várias ideias, né? E não fica claro para quem vai ler, tá? Para o leitor, no caso. Então,
é muito difícil você não ter a clareza de entender, por exemplo, aquela lei, tampouco diversas descobertas, entre outras condições também. Então, a gente pode dizer que a falta de identificação de uma ideia núcleo é a razão, eu vou até grifar isso aqui, ó. A falta de identificação da ideia núcleo é a razão fundamental de mal entendidos, desperdícios de tempos e retrabalho num processo de escrita, por exemplo, num processo de comunicação empresarial, tá bom? Inúmeros relatórios são feitos com muitos parágrafos que muitas das vezes não dão ali um sentido para a ideia central que você quer expressar, tá? Da mesma maneira, muitas cartas vêm com ideias desnecessárias e não tem o foco devido, tá? Então, o parágrafo, ele é necessário que ele possa transmitir essa ideia núcleo. Então, assim, ó, observe a ideia núcleo de dois tipos diferentes de texto que a gente vai ver aqui. Não precisamos saber tudo sobre uma coisa que a gente quer entender. Muitas das vezes, o excesso de fatos representa o entendimento de um obstáculo tão árduo quanto a escassez dele. Então, vamos entender aqui, ó, de acordo com o projeto apresentado pela associação, a empresa financiará 50% dos custos da impressão do jornal. Os 50% do restante serão cobertos por anunciantes e pela receita obtida com venda. Repara que aqui tem uma ideia de que de financiamento, né, de um projeto. Então, é bem claro, você consegue identificar o financiamento de um projeto, tá bom? Como você pode observar, né, fica muito mais claro, fica muito mais tranquilo quando você desenvolve com base na ideia núcleo, tá? Aí a terceira técnica, né, é a escolha do vocabulário, né? Essa escolha do vocabulário em si, ela é proposital porque depende muito do tipo de destinatário que você vai enviar, né? E do plano de informação que você pretende, tá? Então, a escolha vocabular vai gerar uma diferença, vai gerar uma interpretação que pode ser positiva ou negativa no seu texto, por mais que até você tenha uma ideia núcleo, porque a ideia núcleo é o sentido, o objetivo que você pretende estabelecer para gerar a comunicação. Aí eu botei aqui, por exemplo, a companhia esforçando-se por corresponder às demandas para investimentos programados pelo Plano Nacional de Saneamento, produziu e expediu neste ano 88.947 toneladas, significando um acréscimo de 19% sobre o ano anterior, deixando de alcançar a meta de 20% por apenas um ponto percentual. O faturamento líquido foi de R$ 564.987. Aí ela continua aqui o texto, beleza. Agora, olha o outro sentido, que é o mesmo texto. Embora, e aí vocês podem ler, embora vão ter informações estritamente financeiras, observa-se que o primeiro trecho traz uma abordagem negativa, tá? Aqui eu vou até botar uma abordagem negativa. Então, esse é o sentido do primeiro texto. E no segundo texto, essa abordagem aqui, teoricamente, é uma visão pessimista em relação ao futuro, né? Quer dizer, no primeiro texto. Já no segundo texto, é uma abordagem mais positiva, né? Isso está relacionado ao tipo de vocabulário que é utilizado dentro desse contexto, tá bom? Aí a gente tem aqui, caracteristicamente também, né, aplicando esse contexto, né, a gente tem um texto sem ideia núcleo e um texto correto com uma ideia núcleo. Então, primeiro, ó, a extensiva e cuidadosa leitura empreendida pelo comitê em relação aos fatores envolvidos no precipitado aumento, ó, é precipitado, a gente viu isso lá da verbosidade, lembra? Na aula anterior, aumentado de autodemissões, revela que a preponderância de demissões possivelmente seja atribuída à insatisfação com a escala de salários, que é 13% menor que a média paga a outras empresas congêneres, e de modo semelhante é 19% menor que a de nosso principal competidor local. É nossa recomendação que as escalas de salário sejam revistas, aumentadas e realinhadas verticalmente a um nível de no mínimo 13% acima do que está em vigor, de preferência em 19% ou mais, tá? Então esse é um texto que não tem ideia núcleo porque ele aborda diversos tipos de ideia dentro do mesmo texto. Agora olha um texto correto. O comitê investigou o recente e vertiginoso aumento do número de empregados que se demitiram da companhia. Aí ele começa a abordar, dar continuidade, né, no texto a essa ideia central, tá bom? Então é um modelo de aplicação. Aí a gente entra para o nosso outro tópico, que é a concisão, né? Eu falei inclusive isso na primeira aula.
Então a concisão, ela é uma característica imprescindível nos textos de comunicação, principalmente contemporâneos, atuais, tá? Nela vai haver uma redução na quantidade de texto com a finalidade de valorizar e destacar informações relevantes, ou seja, eu torno o meu texto mais enxuto, torno o meu texto mais claro, mas que ele crie um valor, né, para o destinatário, que haja relevância para o destinatário, tá? Aí a gente vai entender aí que muitas das vezes as modificações que acontecem na sociedade, na economia, na política, vai fazer com que o modo de transmissão dessas informações seja mais ágil, principalmente por conta da tecnologia, do contexto do mundo globalizado também, que são outros fatores, tá? Apesar do conceito de concisão se relacionar com a ideia utilitarista, né, por exemplo, da mensagem, ele não deve significar um empobrecimento dessa linguagem, né? Apenas uma forma mais enxuta e condensada dessa apresentação que deve ocorrer para valorizar essa informação, esse texto. Então, alguns fatores que vão gerar a concisão do texto. Essas alterações políticas, sociais e econômicas, a necessidade cada vez mais de você ter um texto, de ter um entendimento mais rápido, por isso você vai ter a necessidade de ter um texto conciso, tá? Nesse sentido, vamos dar um exemplo aqui de textos que são mais concisos e bem mais valorizados. Então, tem um exemplo reprovado, ó, em razão do questionamento da presidência quanto à inclusão ou não de despesas empenhadas e não pagas no exercício de contas de restos a pagar. Tu vê que a linguagem é muito rebuscada. Solicitamos melhores esclarecimentos sobre o assunto, considerando os termos do artigo 38 da Lei 4.320, que determina a reversão das despesas anuladas à dotação orçamentária. Agora o texto conciso, aprovado e valorizado. Solicito a Vossa Senhoria orientação sobre a classificação dos restos a pagar cancelados fora do exercício de emissão. Ou ainda, solicito a orientação de Vossa Senhoria quanto à classificação dos restos a pagar cancelados dentro do exercício que não aquele da emissão do empenho. Então, são textos que têm uma concisão, uma clareza e uma rapidez. Repara que cada vez mais hoje as pessoas não têm ali uma determinada, como podemos dizer, uma facilidade e nem ainda uma tendência a querer ficar ouvindo muito sobre texto, não. Elas querem alguma coisa mais rápida. Imagina que eu te entregue, vamos ser sinceros, eu te entrego um relatório com 30 páginas. Será que você vai ler essas 30 páginas? Será? Será que você vai querer abordar isso? Então é uma característica evidenciada que você precisa analisar, tá bom? Quais são as características da concisão, ok? Então a concisão em si, ela vai recomendar uma expressão de um pensamento em poucas palavras. Então é o famoso resumo, já viu? E aí pega o contexto da nossa atividade 2, né? Que aí você vai ter que ser conciso de uma certa forma. Ela vai impressionar ali muitas das vezes o leitor com uma determinada sabedoria para expressar um vocabulário ali não tão prolixo, tá? No tempo de e-mail e internet existe muita informação, essa informação sobrecarrega e muitas das vezes necessita que as pessoas sejam mais seletivas naquilo que elas pretendem informar. Então a gente vai ver aqui, por exemplo, na figura, que as características têm uma ideia núcleo, a eliminação de qualquer redundância, clichê ou ideias excessivas, tá? Então, por exemplo, eu tenho que utilizar o máximo de informações com o mínimo de palavras, eliminar qualquer clichê e eliminar redundâncias. Exemplos aqui a ser abordados é o seguinte, ó, você tem que maximizar essa informação, né, com o mínimo de palavra. E aí, por exemplo, um exemplo, ó, esta tem o objetivo de comunicar. Não preciso colocar essa frase, comunicamos. Eliminar clichês, né? Nada mais havendo a declarar, subscrevemos-nos atenciosamente. Finaliza o e-mail. Eliminar redundâncias e ideias excessivas, né? Que é uma outra característica. Então tá aqui, ó. Em resposta ao ofício enviado a Vossa Senhora, em resposta ao seu ofício. Então, muitas das vezes, ó, informamos que a entrada, a frequência, a permanência nas dependências deste clube é proibida a entrada de não sócios. Então fica muito mais claro, eu torno um texto mais conciso, mais direcionado, mais rápido, pelas mudanças da tecnologia que a gente está pedindo hoje, e nos textos empresariais demanda-se muito essa clareza, tá bom? E aí a gente tem um contexto aqui de aplicação do contexto, né? Que a gente tem aqui, por exemplo, ó, um caso, né,
onde as ideias podem estar redundantes, a gente vai eliminar os queis, né? Ó, em resposta ao documento por Vossa Senhoria esta Superintendência reivindicado, pagamento de indenização por perdas materiais, informamos que, ó, já tem o primeiro que aqui, ó, que após detida, né, análise do seu processo, concluímos que, ó, outro que aqui, ó, não há qualquer aspecto que, ó, outro que aqui, possibilite a companhia proceder ao pagamento solicitado. Então, vou tirar esses que, vou tirar o processo de redundância e vou tornar esse texto mais sintetizado, mais claro. Em resposta ao documento reivindicado, né, indenização por perdas materiais, concluímos, após análise de seu processo, não haver qualquer possibilidade de a companhia proceder ao pagamento. Então, se torna mais claro, né, mais conciso. Aí o caso 2 é o seguinte, ó, o parágrafo abaixo, né, de uma carta de 99, não possui um texto conciso. Está aqui, ó, temos a satisfação de levar ao conhecimento de Vossa Senhoria que nesta data a transportadora Transnorte, em atendimento ao seu prezado pedido, no dia tal, demos encaminhamento pela nota. Então repara que existem aqui alguns princípios que não foram atendidos de concisão. E aí eu vou estar eliminando, ó. Temos a satisfação de levar ao conhecimento de Vossa Senhoria. Informamos que seu prezado pedido, seu pedido número tal. Demos encaminhamento à nota fiscal às mercadorias constantes no pedido e da sua conceituada empresa, exclusão dos termos. Está aqui, ó, o texto aprovado. Informamos que as mercadorias constantes do vídeo, do seu pedido, desculpa, foram encaminhadas na data de hoje pela transportadora Transnorte com a nota fiscal, né, 167. Então, caracteristicamente, né, se torna um texto mais conciso dentro dessas condições, ok? E aí dessa forma eu vou fazer um vídeo para explicar a atividade da aula 2, tá bom? E a gente se encontra na nossa live do dia 5/11/2020. Um grande abraço para vocês e tchau, tchau.